Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Gratidão. Que honra ter vocês aqui mais uma manhã para juntos aprendermos da palavra do Senhor e ouvir a voz de Deus. A palavra do Senhor diz: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E ainda disse: o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. É o Senhor que dá aos amados o sono, é o Senhor que livra, é o Senhor que guarda a nossa entrada, a nossa saída. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor é aquele que está a cuidar da tua casa, da tua vida e da tua família. E nessa manhã, pelo que você é grato, comece a expressar aí todo o teu amor, toda a tua gratidão. Já orou ao Senhor? Já ouviu a sua voz? Já falou com Ele? Já colocou diante do altar toda a tua inquietação, toda a fadiga do coração, toda a ansiedade? Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus, Ele tem cuidado nos mínimos detalhes, nada tem faltado, o mal não tem conseguido atingir a nossa tenda, o Senhor tem guardado os nossos pés, que Ele possa blindar aí agora a tua mentalidade, o teu coração, de tudo que se deve guardar. Guarde o coração. Às vezes tem muitas coisas acontecendo, muitos turbilhões e até mesmo muitas enfermidades manifestando no corpo. Isso é resultado de uma alma aflita, isso é resultado de uma mente, de um espírito cansado, que está sendo cotidianamente bombardeado pelo nosso adversário. Então precisamos estar munidos de todas as armaduras de Deus, como diz Efésios, capítulo de número 6, verso 10. Estejam munidos do capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sapato da preparação do evangelho da paz, espada do Espírito. Esteja munido de todas as peças da armadura de Deus, para que depois de lutar, possais permanecer firmado. Porque não basta lutar, precisa estar firme no final de cada guerra, no final de cada batalha. Texto que se encontra em Lucas, capítulo 4, verso 1. Leremos só o primeiro verso, depois você dá continuidade. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui vai falar sobre a tentação de Jesus após o seu batismo, que logo daria início ao seu ministério de 3 anos e meio apenas. Então, depois dele ser batizado, chega a hora dele ser provado, dele ser testado, para que ele possa estar apto a exercer o seu ministério. O que me intriga muito é que Deus, sempre antes dele nos entregar algo grandioso, algo exponencial, que vai ajudar muita gente, que vai levantar muita gente, que vai abençoar a vida de muita gente, que vai impactar o mundo, sempre nos provará antes, porque não há aprovação sem ser provado primeiro. Não tem como recebermos algo grandioso sem estarmos preparados. E o tempo da poda, o tempo da forja, o tempo do deserto, da lapidação, que Deus nos permite atravessar, assim como permitiu Jesus, conosco não será diferente, porque Deus nos confiou algo poderoso. Jesus, Ele nos delegou uma função grandiosa para podermos anunciar a sua salvação, anunciar o seu evangelho. Então Deus, Ele nos prova primeiro para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que possamos estar capacitados, para que possamos estar prontos, aptos a poder executar a missão com excelência e com êxito. E ligado com o propósito, sempre virá o tempo da poda, a lapidação, a provação, para que possamos estar aptos a exercer o que Ele nos entregou. Mas também ligado o propósito e a aprovação, vem também o escape. Porque Tiago, ele escreve dizendo que Deus, Ele nunca nos dará prova alguma que não podemos suportar. Ele sempre dará também o escape. Ele sempre nos preparará antes. E Ele preparou Jesus para esse deserto aqui. Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto, e não é o diabo que te leva a passar as maiores provações. É Deus que permite você viver esses dias, para que você seja provado, para ser aprovado, para viver na plenitude tudo aquilo que Ele tem para você. Se o Senhor nos entrega o que Ele quer nos entregar, que é algo poderoso, que é grandioso, exponencial, que nunca nem ouvimos falar, se Ele nos entrega despreparado, nós desperdiçamos. Deus, Ele não perde tempo e muito menos desperdiça a unção. E ocasião alguma pega Ele despercebido. Jamais. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe onde está nos levando. É como quando provou Jó. Jó, ele foi provado, mas depois foi aprovado. E tudo quanto Jó perdeu, sendo o homem mais rico da época, Deus o restituiu em dobro.
Deus o restaurou. Então Deus sabe aonde vai nos levar, o que Ele quer acrescentar e o que precisa ser tirado. E assim como Cristo foi provado e estava pronto para passar por essas provações, porque não foi o inimigo que levou, mas Deus o levou ao deserto. Deus o permitiu ele estar naquele lugar. O Espírito guiou para ser provado, mas em todo o tempo Deus o guardou, Deus o cobriu. E assim é comigo e com você. Deus ele está nos provando para sermos aprovados. E nós só queremos, no tempo presente, desistir porque só estamos olhando para o cenário presente, para as dores, para as provações. Mas se tirarmos os nossos olhos do tempo presente, do cenário de caos, e olharmos para um tempo vindouro, para as promessas de Deus, para a palavra de Deus, para o alvo que é Cristo, nós vamos perceber que o que Deus faz é perfeito. E Ele sabe o que Ele está fazendo na tua vida, Ele sabe como tem te conduzido, Ele sabe como tem te guiado, aonde Ele vai te levar, e Ele sabe que você tem estrutura suficiente, porque foi Ele mesmo que te preparou para estar nesse deserto. Perceba que Jesus veio para o deserto depois de ser batizado por João no Rio Jordão e ele estava cheio do Espírito. João escreve dizendo que eles viram como pomba descer sobre ele o Espírito Santo. E uma voz do céu que lhe dizia: esse é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Perceba que diz, Jesus cheio do Espírito Santo. Ele estava pronto. Ele estava preparado e eu te faço uma pergunta que o Espírito nos indaga aqui e agora. O quanto você está pronto para passar por esse deserto? O quanto cheio de Deus você está? O quanto munido de Deus e das suas armaduras você está para enfrentar essas provações? Porque Jesus estava cheio do Espírito e não há diabo que possa vencer quando você está cheio do Espírito. Não há provações que possam vencer-te quando você está cheio do Espírito. Não há luta, não há depressão, não há enfermidade, não há calúnia, não há perseguição, não há escassez, não há nada que possa prevalecer diante do crente cheio do Espírito Santo de Deus. Mas por vezes enaltecemos mais as adversidades, mais as limitações, mais os cenários improváveis de caos, mais o poder de Satanás destrutivo do que o próprio Deus. Por que nós não enaltecemos a Deus, a glória de Deus, a presença de Deus? Porque Ele que vai conosco. Tem pessoas que chegam ao nosso lado e dizem: nossa, mas essa prova está tão difícil. Nossa, mas está impossível. Nossa, mas isso, mas aquilo. Enaltecendo, robustecendo as dificuldades e diminuindo o poder de Deus. Tira Deus dessa tua caixa, porque Deus é muito maior do que o que você tem crido que Ele é. Ele é muito mais do que cabe na tua mentalidade. Ele é muito mais do que cabe na situação que você está. Não. Deus transcende a isso, Deus vai além disso. E o quanto você está cheio de Deus ditará o quanto você está preparado para passar por esse deserto. Anote isso aí. O quão cheio de Deus você está, o quão cheio da presença do Espírito estamos, vai ditar o quão capacitados, preparados, munidos estamos para enfrentar os nossos desertos. Sabe por que os homens antigos da Bíblia Sagrada venceram as mais terríveis guerras, mais terríveis batalhas? É porque eles estavam completamente dedicados, completamente envolvidos com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus, com a glória de Deus, envolvidos na nuvem, envolvidos no templo. Jesus ele passava dias desaparecido, buscando a Deus em oração, no secreto. Quando todos iam para casa, no final da tarde, Jesus subia para o monte. Passava a madrugada no monte, quando era de manhã que todos estavam no templo, Jesus chegava primeiro no templo. Hebreus, capítulo de número 11, vai falar sobre os heróis da fé, todos aqueles que venceram em Deus, às vezes nem receberam o que era para ter recebido, porque eles procuraram, substituíram aquilo por algo maior, sabendo que Deus tinha algo melhor e maior para eles, não aqui, mas na eternidade. Então diz que eles apagaram o poder do fogo, fugiram ao fio da espada, uns foram cerrados ao meio, outros viviam em covas, cavernas e desertos. Aí a Bíblia diz: dos quais o mundo não era digno. E tudo isso por quê? Porque eles se envolveram na glória de Deus, se envolveram com a presença do Espírito, eles dedicaram as suas vidas em busca e adoração do Senhor, e tudo aquilo que lhes acontecia, tudo aquilo que lhes viria sobre
sobre ele todas as provações, tentações, perseguições. Não era um páreo para eles, não era capaz de neutralizar, de paralisar a obra que Deus tinha com eles, porque eles confiavam em Deus. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos, depois de receberem a descida do Espírito, em Atos 2, eles foram e falaram, cumpriram o chamado de Deus com autoridade, com poder, e ninguém puderam parar eles. Todos que perseguiam e o maltratavam, os prendiam, chicoteavam, eles saíam regozijando porque eles diziam ser dignos agora de padecer pelo reino de Deus, aonde que alguém debaixo de afronta, de açoite, de chicote, de prisões, de perseguições, padecendo de tantas formas, vão se regozijar, mas eles se regozijavam, porque cheios do Espírito Santo você não vê a prova, você só vê a presença. Cheios do Espírito Santo você não vê a barreira, você vê Deus. Diante da perseguição você não vê o homem, você vê o Espírito Santo de Deus contigo. As dificuldades tornam-se diminutas diante da presença de Deus. As perseguições do mundo, as calúnias e a afronta do diabo não prevalece diante daquele que é cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Falando de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado por falar a palavra de Deus, a Bíblia diz que o rosto dele resplandeceu como um anjo. Ninguém poderia, naquele momento, resistir com que o espírito ele falava e com tamanha sabedoria. Por quê? Porque era cheio do Espírito Santo. Eles não tinham muita coisa da terra, mas eles tinham o que era de Deus, o que era do céu, o que era da presença. E cheios do Espírito, ninguém podia resistir. Quando Estevão estava morrendo apedrejado, disseram que olharam para ele e seu rosto brilhava como um anjo. Se até os seus algozes, se até os seus carrascos conseguiram ver a face de Estevão como a face de um anjo resplandecente, é porque de fato Estevão era cheio do Espírito Santo. E isso Deus faz para ser perceptível a todos aqueles que estão à nossa volta. Que quanto mais buscamos de Deus, que quanto mais temos de Deus, isso resplandecerá no ambiente, nos lugares e na vida das outras pessoas, gostando elas ou não, do que Deus está fazendo em nossas vidas. Precisa resplandecer nos corações das outras pessoas a face de Deus, a presença do Espírito Santo. Porque Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito, preparado, munido para viver tudo que precisava viver e depois de tudo prevalecer. E é como eu disse sobre Efésios 6, de toda a armadura de Deus precisamos nos revestir para depois de haver desfeito tudo o que precisar ser feito, no tempo que precisar ser feito, no tempo da guerra, no tempo da dor, no tempo da luta, no tempo da provação, lutar, pelejar, resistir e ficar firmes, nós prevaleceremos diante de qualquer adversidade. Nada poderá nos parar, nada poderá nos abater, nada nem ninguém poderá roubar o que Deus nos entregou e o que Deus para nós já preparou. Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas possam, nesse tempo, ser munidas, preparadas da presença do Espírito Santo, cheias do Espírito para impactar em um tempo oportuno no meio de uma geração incrédula e perversa que está distante da presença de Deus. Até o próximo Café com Gratidão.